Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Centro de Explicação CAD Consultors. Eu sou Pedro Bambo e vamos trabalhar juntos no processo de correção dos exames de admissão na secção das letras. Mas antes, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para ficar a par de qualquer novidade inerente ao processo de correção dos exames de admissão. Então, vamos a isso. Então, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso centro. Hoje vamos fazer a correção do exame da OEM História 2014, primeira parte. Então, antes de iniciarmos, é importante que prestemos atenção nessas instruções, pois decidem aquilo que é o nosso resultado. Então, vamos a isso. Número 1. Todo e qualquer vestígio que nos chega do passado e que testemunha a presença e atividade dos homens nos períodos das outras épocas, permitindo analisar e conhecer a história desse tempo, é considerado. Então, temos aqui 5 opções, de A até E. Então, vamos, primeira opção, fatos históricos. Então, fato histórico, de certeza que não é exatamente o vestígio, porque quando falamos de fato histórico, referimos-nos a um episódio, seja ela marcante ou não. Por exemplo, o Massacre da Moeda. Histórias locais, estamos a falar do desenvolvimento da história de uma comunidade ou de uma civilização, de certeza que também não é. Depois temos operações da história. Estamos a dizer que a síntese histórica e a análise histórica fazem parte do que nós chamamos de operações da história na história. E por fim, ficamos com a opção E, fontes ou documentos da história. Esta que é a opção correta, neste caso, a opção E. Então, todo e qualquer vestígio que nos chega do passado testemunha a presença da atividade humana é considerada fonte ou documento da história. Então, estas fontes podem ser orais, escritas ou arqueológicas, conforme conseguem ver aqui. Vamos para a segunda pergunta. Dentro da historiografia romântica, temos historiadores liberais que definiam que o verdadeiro sujeito da história era, então, A. Providência divina, B. O povo, C. Os reis, D. Os grandes chefes militares e a opção E. Os grandes líderes religiosos. Então, prestemos atenção, a historiografia romântica defendia que os sujeitos da história eram a providência divina, o povo, os reis e os grandes chefes militares. No entanto, prestem muita atenção, os historiadores liberais defendem que o verdadeiro sujeito da história é o povo, ok? Depois, durante muito tempo, mitos e lendas contribuíram para a história real de África não fosse conhecida, apesar da sua riqueza. O estudo da história de África pode ser feito recorrendo a recursos arqueológicos, B. Diplomáticos, narrativos, antropológicos, linguísticos e é a combinação de diversas fontes. Exatamente. A história só pode ser feita recorrendo a um conjunto de fontes, tá bom? E olhando para o nosso contexto, história de África, nós sabemos que o nosso continente é pobre em termos de documentos escritos, ok? A escrita em África chegou ligeiramente atrasado comparando com as outras civilizações. No entanto, para podermos fazer a reconstituição daquilo que é a nossa história, podemos recorrer a um conjunto, ou seja, a combinação de diferentes fontes. Um dos principais contributos da África para a história universal é a glorificação dos reis, é um ponto, mas não é o principal. Depois temos a importância dos cultos mais religiosos, também é um ponto. E também temos o impacto da evangelização. Então, turma, um dos maiores contributos da história de África para a história universal é a tradição oral, ou seja, simplesmente as fontes orais, ok? Depois, número 5. Durante a Idade Média, na Europa dominava o regime absolutista. Esta forma de governo atingiu seu apogeu onde? Na França, em Portugal, na Espanha,
na Inglaterra ou na Polónia. Então, primeiro devemos perceber que quando falamos de regime absolutista, estamos a falar de um regime monárquico, onde o poder é concentrado nas mãos de uma única pessoa, ou seja, simplesmente o rei. Então, este mesmo regime atingiu aquilo que é o seu apogeu, aonde? Na França, com Luís XIV, tá bom? Depois, número 5, a Revolução Gloriosa do século XVII levou ao triunfo definitivo na Inglaterra do parlamentarismo, tá bom? Atendendo considerando que foi numa época em que vigorava o regime absolutista. Então, com a Revolução Gloriosa, triunfou o parlamentarismo. Depois, apesar da independência dos Estados Unidos da América ter sido reconhecida pela Inglaterra somente em 1683, ela já tinha sido proclamada no ano de 1776. No entanto, em 1787, foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América, que constituía que os Estados Unidos da América é um Estado federal, ou seja, os Estados Unidos da América agora é constituído por 50 Estados federais. Então, a opção correta é. As revoluções burguesas na Inglaterra e França nos séculos XVII e XVIII são importantes porque significaram a derrota do capitalismo, do sistema liberal, do sistema feudal, do sistema esclavagista ou do Império Romano. Então, as revoluções burguesas foram responsáveis pela derrota do feudalismo, ou seja, a monarquia dos reis. Vamos, número 9. A primeira Constituição em resultado da Revolução Francesa foi proclamada no ano de... Então, primeiro devemos perceber que a primeira Constituição Francesa resultou na primeira fase, conhecida como Assembleia Constituinte, e esta mesma Constituição foi aprovada no ano de 1791, no dia 3 de setembro. Esta mesma Constituição pressupunha a divisão dos poderes. Falo do poder político, dos poderes legislativos. Depois, número 10. A definição da ideologia proletária remonta por volta do ano 1691 e o seu desenvolvimento torna-se mais rápido com a Revolução Industrial e a proletarização das grandes massas da população. A exploração desenfreada dos trabalhadores pela burguesia vai constituir um fator determinante para o desenvolvimento de uma ideologia proletária que tem suas bases iniciais no romantismo socialista. Indique o maior pensador do romantismo socialista. Então, primeiro vamos dividir. Tivemos aquilo que chamamos de romantismo ou do socialismo científico, onde os principais pensadores foram Karl Marx e Friedrich Engels. No entanto, o socialismo utópico tem diferentes defensores, como é o caso de Saint-Simon, Popov e o Charles Fourier. Este último que é o principal pensador do romantismo socialista. Então, por hoje paramos por aqui. Esperem pelo próximo vídeo, onde vamos dar continuidade a este processo de correção dos exames. Então,